o filósofo materialista e a sua declaração sobre a existência dos deuses. Este é o tema do meu vídeo hoje. Pessoal, a declaração de Epicuro na sua carta sobre a felicidade, a saber, certamente os deuses existem, é de causar perplexidade. Como é que pode o filósofo que acreditava que o universo inteiro é feito só de átomos e vazio declarar que os deuses existem? O que Epicuro tinha em mente quando fez essa declaração? Para entendermos a surpreendente declaração de Epicuro, precisamos dar alguns passos. Primeiro, precisamos conhecer o contexto da sua declaração. Depois, damos uma olhada no seu universo de átomos. Na sequência, vamos conhecer a ideia de deuses distantes e felizes que ele propôs. E aí conectamos tudo isso ao objetivo final, a felicidade. Pessoal, para Epicuro, o mundo era feito de átomos e vazio. Não tinha espaço para a magia ou intervenção divina. Nada disso. E aí, no meio desse pensamento materialista, existe a declaração: certamente os deuses existem. Como um pensador supermaterialista que concebia um mundo feito por átomos e vazio, pôde fazer uma impactante declaração como essa. A declaração de Epicuro parece estabelecer um conflito. De um lado, um universo que funciona sozinho, só com física; do outro, a certeza da existência dos deuses. Como é que essas duas coisas podem andar juntas na mesma filosofia? Para entender como Epicuro junta essas duas coisas, precisamos dar uma olhada na sua caixa de ferramenta filosófica. É preciso entender a lógica do seu universo de átomos. A filosofia de Epicuro não era uma viagem abstrata, pelo contrário, era totalmente prática. O objetivo era um só: construir uma vida feliz e tranquila. E isso numa Grécia cheia de instabilidade, onde as pessoas viviam com medo dos deuses. Assim, a proposta de Epicuro era revolucionária. Tudo no pensamento dele, a física, a lógica e até a ideia sobre os deuses, tinha que servir a esse propósito maior. A filosofia de Epicuro era um remédio para a alma. Ok, mas se o objetivo final é a felicidade, como é que falar da existência de deuses ajuda nisso? E aqui, pessoal, é que vem a grande sacada de Epicuro, a saber, uma redefinição do que significa ser um deus. Veja a diferença brutal. Epicuro não está falando daqueles deuses do Olimpo, cheios de ciúme e raiva, que se metia na vida das pessoas. Nada disso. Os deuses de Epicuro eram o ideal de perfeição, seres que viviam em eterna felicidade. E Epicuro não para por aí. A provocação é ainda maior. Para ele, a verdadeira heresia, a impiedade de verdade, era justamente acreditar nesses deuses populares. Por quê? Porque para Epicuro era um insulto atribuir sentimentos tão humanos e imperfeitos
como a raiva e a vingança, a seres que deveriam ser a própria imagem da perfeição. Sua declaração sobre os deuses tinha um propósito muito prático. Era o principal remédio da sua farmácia para a alma, isto é, para a cura do medo. Pessoal, Epicuro percebeu a existência de dois grandes medos que paralisavam as pessoas e roubavam a paz de espírito: o medo do castigo dos deuses e o pavor da morte. Para Epicuro, enquanto esses dois medos existissem, a felicidade seria impossível. O argumento de Epicuro contra o medo da morte é de uma simplicidade, pessoal, que chega a ser genial. Se estamos aqui, ele dizia, a morte não está. Quando ela chegar, nós não estaremos mais aqui para sofrer com ela. Ou seja, nós e a morte nunca nos encontraremos. Então, para que temer a morte? Para que ter medo da morte? Vamos dar agora o último passo para entendermos a declaração de Epicuro. Pessoal, para Epicuro, se a pessoa consegue se livrar do medo do castigo dos deuses e do pavor da morte, ela poderá finalmente entrar num estado de ataraxia, isto é, de tranquilidade na mente. A pessoa ficará em paz, livre de medos, ansiedades e qualquer agitação. Para Epicuro, a felicidade não é a euforia de uma festa, é um estado de tranquilidade profundo. Agora, pessoal, fica mais fácil entender a declaração de Epicuro. Certamente os deuses existem. Falar sobre os deuses, para ele, não tinha a ver com a religião, mas sim com a psicologia. Eu explico. Ao transportar os deuses, ao transformar, melhor, os deuses em seres perfeitos, Epicuro simplesmente eliminou uma das maiores fontes de medo e ansiedade da sua época, abrindo o caminho para a felicidade. Para Epicuro, só podemos ser felizes quando nos livramos do medo do castigo dos deuses e do medo da morte. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo que você leia um artigo que eu escrevi em 2019, intitulado Deus e a Felicidade em Epicuro, que foi publicado na revista Vox Scripturae da Faculdade Luterana de Teologia. Você também poderá ler o meu livro, publicado em 2020, Uma Introdução ao Pensamento de Epicuro. É isso, um grande abraço e um feliz 2026 para todos.